Olá, sejam bem-vindos à nossa 7ª edição aí da série Perguntas e Respostas. Hoje é dia 1º de junho de 2023, mais um mês começando aí, né? Graças a Deus. Hoje iniciando a gravação um pouquinho mais cedo, agora nesse momento são 5 horas e 42 minutos, né? O dia ainda não clareou, né? Não amanheceu o dia aqui em Itupeva ainda, nesse momento fazem 15 graus Celsius aí de temperatura, bastante agradável. Vamos lá, vou compartilhar uma frase com vocês aí na medida do possível. Aí nos vídeos a gente vai sempre deixar uma frase motivacional, né? Eu comecei no ramo empresarial aí, comecei bastante cedo, né? Minha primeira empresa eu comecei antes dos 18 anos, né? Eu lembro, com 18 anos eu levei os meus pais no cartório para fazer a emancipação, para fazer a abertura oficial da empresa, né? E com 20 e poucos anos eu tive a oportunidade de ter um sócio, seu Ema. Na época ele já tinha os cabelinhos brancos, né? Ele lembra muito o seu Miyagi lá do Karate Kid, né? E ele estampava frases motivacionais em canetas na época, né? Foi da época ainda que se vendia a enciclopédia Barça, né? Ele me ensinou muita coisa nessa área de vendas, né? A expertise dele era nessa área aí de vendas, de área motivacional. E a frase que eu vou compartilhar com vocês não é dele, né? Vem de uma leitura de um livro do Roberto Chiniachik, que me ajudou muito e fez muita diferença para chegar onde eu cheguei, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? E a frase é assim, ó: não importa de onde você veio, não importa onde você está, importa onde você quer chegar, né? Então, assim, não importa a situação que você está, de onde você veio, o que você tem de recurso na mão, de conhecimento, o que realmente importa é onde você quer chegar, né? E aí, se você traçar metas, objetivos, ter um propósito definido, você consegue alcançar, né? E principalmente se for um bom propósito, né, uma boa meta, aí faz diferença. Legal, né, pessoal? Mas vamos lá então para as nossas perguntas. Vamos mudar a nossa tela aqui pro navegador. E a nossa primeira pergunta que a gente vai ver aí, do Magno novamente aí, um abraço pro Magno, sempre participando aí, muito legal. Muito obrigado, viu, Magno? Então assim, ó, falando sobre a supercola, sempre me perguntam se podemos utilizar em outras aplicações, como madeira, isopor, etc. Muito obrigado pelas aulas, eu que agradeço aí por estar acompanhando a gente aí, acompanhando os nossos vídeos. Magno, pode sim, tá? A supercola dá para utilizar para várias aplicações, tá? A gente, na verdade, poderia estar explorando melhor outros segmentos de mercado, mas assim, em função principalmente da falta de tempo, na verdade, tá? Acaba ficando bastante corrido pra gente, a estrutura nossa é pequena, né? Somos uma pequena empresa, né? E precisaria ter uma estrutura maior para conseguir explorar outras áreas, outros segmentos de mercado. E fica aí a dica, né? Para quem tiver interesse, tem oportunidade de, se você hoje, né, tentar direcionar o nosso produto para outro segmento de mercado, né? É claro, tem que desenvolver uma outra embalagem, um rótulo, e enfim, tem que desenvolver um trabalho em cima. Mas, por exemplo, a gente tem um cliente, ele é um cliente de marcenaria, ele utiliza a nossa cola eu acho que já tem mais de ano já que ele compra cola assim constantemente, acho que quase todo mês ele faz um pedido com a gente de cola e utiliza a cola para colar madeira, tá? Qual que é a grande vantagem em relação ao PVA que normalmente o pessoal utiliza, né? A vantagem de depois de colada a madeira, ela não vai sofrer problemas de descolamento com umidade, né? Ela não, depois de curada, ela não absorve mais água, né, e não descola mais com água. Então é uma característica bem interessante aí, né? Tem um cliente que já utilizou e utiliza para colagem de rodapé, por exemplo, dá para utilizar, né? Então a madeira na parede, por exemplo, ela cola bem.
Isopor a gente já fez alguns testes aqui, ela cola muito bem o isopor, tá? Só tem que tomar um certo cuidado se você vai colar uma chapa grande de isopor, por exemplo. Então no meio da chapa, por exemplo, se você aplica cola, ela vai ter uma secagem um pouco mais rápida nas bordas, tá? Aí tem esse detalhe, como ela é a base d'água, a secagem é um pouco mais lenta, né? Mas ela tem uma tendência de secar mais facilmente nas bordas da colagem, e aí no centro muitas vezes a umidade fica presa lá no centro e ela demora bastante, né, para secar, ou às vezes acaba nem secando, dependendo da situação, né? Então tem que observar aí esses detalhes. A madeira, como ela é porosa e ela puxa também essa umidade, então ela vai melhor, tá? Ela cola melhor, tá? No metal ela adere até bem, tá? Não daria para utilizar ela como uma função estrutural no metal, tá? Isso não seria indicado, mas ela dá uma boa aderência, tá? Em ferro, alumínio, enfim, diversos metais aí daria para colar. Que mais? Uma aplicação bem interessante, tá? Tecido. Ela pode ser utilizada para colar tecido, por exemplo, né? Você consegue fazer uma barra de calça, por exemplo, utilizando ela. Aí vem a vantagem, né? Se você utilizar uma PVA para fazer esse trabalho, quando você lavar o tecido, lavar a calça, ele vai soltar. Já a supercola não, ela não vai dissolver. Uma vez que secou, ela não dissolve mais com água, então daria para você fazer, vamos dizer assim, uma costura química aí, vamos dizer assim, no tecido, né? É uma aplicação bem interessante, um mercado que a gente não explora, né? E poderia estar invasando aí em embalagens menores aí e tá colocando isso para comercializar no mercado, né? Quem sabe apareça aí algum parceiro aí que se interesse, né, em desenvolver esses mercados aí. Legal? Então vamos deixar um like aqui pro Magno aí. O Adilson, excelente seu novo formato de vídeo, muito obrigado. Acrescenta muito para quem busca informações de qualidade sobre a construção com tijolo ecológico. Muito obrigado aí pelo elogio, Adilson. Tenho dúvidas sobre como colocar o telhado nessas obras onde não haverá laje. O cintamento é obrigatório? Boa pergunta aí, Adilson. Então, nessas situações onde a gente não vai lá colocar uma laje, por exemplo, vai colocar direto o telhado, tá? Tem que tomar alguns cuidados com as cargas pontuais, tá? O que seriam essas cargas pontuais? Então, digamos que você vai lá, deixa eu mudar a câmera aqui que acho que facilita um pouco mais, né? Só um instante, vamos lá, voltando para cá, voltando para nossa outra câmera aqui, legal. Então assim, o que seriam essas cargas pontuais? Digamos que você tem lá uma viga, tá? E você vai apoiar essa viga sobre a parede. Então naquele ponto onde está o apoio dessa viga, que ela vai estar sustentando uma estrutura maior aí, que seria a estrutura do telhado, todo o peso do madeiramento, mais as telhas, né? Mais as cargas aí dinâmicas, né? Que a gente tem aí a ação dos ventos, da chuva, tudo isso vai estar, na verdade, incidindo sobre aquele ponto ali, por isso que a gente fala que é pontual, né? Vai estar aquela viga apoiada num trecho da parede. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de apoio. Por exemplo, se ele estiver em cima de um vão livre, né? Você pode ter problemas, tá? Pode ter problema aí inclusive de até de ceder mesmo os tijolos ali, acabar rompendo, trincando todos os tijolos, é bem crítico isso, tá? Tem que ter um reforço muito grande ali para sustentar uma carga pontual em cima de um vão livre. Aí vai depender do tamanho desse vão livre, né? Do como ele foi feito ali, como ele foi estruturado. De preferência, tá, pessoal? De preferência colocar essas cargas pontuais em cima dos grautes, né? Esse é o ideal, tá? Você tem no projeto lá, vai apoiar lá uma viga, procura lá fazer, pode colocar 2 grautes, por exemplo, um ao lado do outro, ou até 3, né? Ou de repente até fazer uma coluna com os próprios tijolos, ali você teria 4 grautes ali preenchidos, né? Para apoiar essa carga aí, dependendo, é claro, do peso desse telhado, que tipo de telha que você vai utilizar, né? Aí é detalhe aí de cada projeto, mas é interessante pensar nisso, tá? Procurar apoiar sempre em cima de grautes, né?
e, se for o caso, fazer um reforço nesse grout aí para ele suportar essa carga. Com relação ao cintamento, na última fiada, sim, é bastante recomendado, bem indicado. Se é telhado direto, eu recomendaria fazer até a canaleta dupla, né, para dar um reforço maior ali no respaldo das paredes, né? E aí esses apoios eles não ficarão em cima dos tijolos, mas em cima dessa cinta, né? Inclusive, o pessoal normalmente ainda coloca sobre essa cinta de amarração, normalmente ainda coloca ainda uma madeira, né? Ela vai ajudar a distribuir melhor as cargas ali para evitar cargas pontuais em cima do tijolo, né? Porque se você tem uma carga muito grande em cima ali de uma canaleta, você pode ter problema ali com o rompimento dessa canaleta e aí prejudica o seu projeto aí. Então é interessante daí, em cima da canaleta, vai apoiar o vigamento ali, os caibros, enfim, passa ali coloca ali uma viga de madeira, né, sobre a canaleta, e aí você consegue ali fazer os encaixes, os acabamentos e a fixação, né, dessas madeiras ali. Aí detalhes aí da cobertura aí do madeiramento, né, pessoal? Basicamente então das dúvidas seriam essas. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que a gente possa comentar aqui. No mais, agradecer a todos aí, né, pela audiência, pela participação. Estamos iniciando aí, né, mês de junho, bastante atividades, bastante coisa para a gente trabalhar e fazer aí no restante do dia. Então vamos desejar aí um excelente dia para vocês aí, para quem vai assistir esse vídeo mais tarde ou até outro dia, né? A gente vai continuar a nossa jornada aí, vamos continuar postando os vídeos, o canal continua crescendo bastante, graças a Deus, graças a você aí pela participação, né? Pessoal se inscrevendo, continuando se inscrevendo, isso é muito legal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus aí e até nosso próximo vídeo.